Olá, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe cada um de vocês. Aqui é o irmão Felipe Alves, de Curitiba, Paraná. É sempre um prazer estar com cada um de vocês mais uma vez essa semana. Nós aqui falando, novamente sobre os temas que estão ali sendo falados no grupo, Essa semana nós estamos falando sobre falsos profetas, meus caros. Como identificar falsos profetas? E certamente será uma bênção você participar conosco, tanto ali no WhatsApp, quanto aqui também alguns vídeos que são lançados durante a semana, que é a continuidade do que nós estamos falando ali. Você poderá entrar em contato conosco, participar, compartilhar, seguir conosco através dos canais que estão aqui do lado, tanto no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Restauração à Verdade. Você será realmente muito bem-vindo em nossos sites. Você poderá pegar vídeos ali e mandar para o seu amigo que nunca ouviu falar da palavra de Deus. Talvez nunca ouviu falar de Jesus. E talvez você tenha um amigo que está preso num sistema denominacional, numa igreja, E às vezes está sendo enganado ali por uma doutrina qualquer, por algum tipo de ismo, de alguma tradição, E estamos aqui para falar a verdade, restaurar essa verdade. Uma verdade que hoje as pessoas acham que sabem da verdade. Mas a mentira falada muitas vezes, ela se torna a verdade. E aí fica difícil se nós não rebuscarmos nas Escrituras, voltarmos ao passado, ver como que era lá no passado, nós realmente podemos nos perder, até mesmo os conceitos básicos, conceitos fundamentais. Esteja conosco. Compartilhe os seus vídeos. Se você não pode falar da palavra, compartilhe os vídeos para que chegue ao pequenino, às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E certamente essa pessoa pode realmente ser abençoada com a palavra que nós aqui estamos dividindo com vocês, essa porção a qual está sendo dividido aqui pelo Facebook, e também pelo Instagram e também pelo YouTube. Meus caros, falando sobre falsos profetas, Começamos a semana passada falando sobre isso. E o que é falsos profetas? O que são falsos ungidos, falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres? Tem tantos tipos que são difundidos hoje no mundo evangélico. E nós sabemos que aonde existe o falso é porque existe o verdadeiro. Nós falamos isso anteriormente, Aonde existe a mentira é porque existe a verdade em algum lugar. Se existe uma nota de R$100 falsa, é porque existe uma nota de R$100 verdadeira em algum lugar. Então, nós queremos difundir um pouquinho mais isso e mostrar para vocês que a mentira, meus caros, que toda a falsidade, ela é a perversão de algo verdadeiro. O diabo vai lá em algo verdadeiro e ele perverte aquilo que já era verdadeiro. Que o diabo, ele não tem poder de criação. O diabo não cria. Quem foi o Criador da humanidade e de todas as coisas que há é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que criou tudo desde o princípio, Gênesis capítulo 1. E Ele é o personificador daquilo que já tem existido. Como você vê a mentira ela é uma verdade, Tem muita verdade nela, mas ela tem um desvio ali dessa verdade, ela se torna uma mentira. Por quê? Você veja o que aconteceu com Eva. Eva, apenas uma palavra fez toda a diferença. O que a serpente disse para Eva, não morrerás. Era só tirar o não e morrerás. Que Deus tinha falado que quando eles comessem do fruto, eles morreriam. E a serpente disse, não morrerão. Então, isso fez toda a diferença para se tornar uma mentira. Então, poderíamos definir que 99,9% de uma verdade é 100% mentira. Ou ela é 100% verdade, ou ela não é uma verdade. Você vê a grande diferença? Aqui, o que nós estamos falando sobre restaurar a verdade. E eu queria chamar a atenção de vocês no que Mateus capítulo 24 vem dizendo, e começar por aqui, onde Jesus diz o seguinte: então, meus caros, se alguém vos disser, eis Cristo ali, Cristo está aqui, ou Cristo ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, ou seja, anticristos, e falsos profetas, está no plural, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meus caros, quando nós olhamos para essa escritura,
realmente nós ficamos muito sensíveis, porque aqui diz que se não fosse, né, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Por que até os escolhidos? Porque eles farão sinais e maravilhas. Assim como aconteceu ali no Egito, quando Moisés começou a lançar a sua vara e a vara se tornou uma cobra, ali também tinha personificadores mágicos que usaram de algum truque para chamar a atenção do povo e riram de Moisés. Mas o que a Moisés realmente colocou ali era verdadeiro, mas o que Janes e Jambres fez era algo personificado, era um truque. Algo aconteceu ali, a mágica existe um truque, existe algo por trás que está por trás daquilo. E realmente riram dele, porque personificaram. E assim muitas coisas têm acontecido em nossos dias. Muitos casos de milagres e prodígios, onde são comprados, são extorquidos, são pagos propinas para que as pessoas dizem que foi curadas. Tudo isso acontece, meus caros, em nossos dias. E para que você descubra, você tem que se aprofundar, você tem que investigar, você tem que testar os espíritos, conforme nós vimos no áudio e no vídeo anterior sobre o capítulo de João, capítulo 4. Testai os espíritos, provai se eles são verdadeiros ou não. E Jesus vem dizendo que esses dons são dados não só para os verdadeiros, são dados por justos e injustos. A Bíblia nos mostra isso através de Salmos capítulo 68, aonde os dons são dados inclusive para os rebeldes. Quando vamos para Romanos capítulo 11, Paulo vem dizendo que os dons são dados inclusive para aqueles que nunca se arrependeram, ou seja, são dados para qualquer um. Isso mostra e nos conota que o que aconteceu com Jesus ali, quando ele fala em Mateus capítulo 7, que muitos estarão ali diante do trono falando que curaram em seu nome, que curaram demônios, que curaram doenças, que tiraram demônios, pregaram no nome dele, ele dirá: apartai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade. Por quê? Você veja, dons falsos, meus caros. Os dons não te levam, não te dão salvação. Os dons são obras do Espírito Santo. Os dons realmente podem te levar a algum ponto, mas não a salvação completa. Que a salvação completa está baseada no que Jesus disse para Nicodemos: enquanto você não nascer da água e do Espírito, da água através do batismo e do Espírito através do batismo do Espírito Santo, você não poderá entrar no reino de Deus. Você veja, isso é forte, mas é a verdade. Nós estamos restaurando a verdade e temos esse compromisso com você. Jesus sempre disse que para saber do verdadeiro, você tem que olhar para a árvore, para os frutos, porque árvores más terão frutos maus, árvores boas terão frutos bons. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 13 que não importava ele ter dom de jogar a montanha de um lado para o outro, e saber de mistérios, meus caros, mistérios que ele soubesse todos os mistérios de Deus, porque isso não valeria nada se ele não tivesse Deus no coração. Ele usa ali a palavra amor, que no grego significa amor ágape, amor de Deus. E quando vamos para 1 João 4, versículo 8, nós descobrimos que quem é esse amor? Deus é amor. Se você não tiver Deus dentro do seu coração, pouco importa saber dos mistérios, pouco importa você ter dons de colocar montanhas e trocar montanhas, isso não importa, porque os dons são dados sem arrependimento. Você veja, e eu quero chamar a atenção de vocês que Pedro foi um que foi até enganado, negou Jesus várias vezes, quase ele perde a salvação por isso, porque Jesus vem dizendo aqui nessa escritura que até mesmo enganaria os eleitos, os escolhidos de Deus. Paulo foi um perseguidor, Maria foi uma prostituta, mas pela graça de Deus, ele alcançou cada um deles pela grande graça através do arrependimento. Porque é através do arrependimento que você, meu amigo, você pecador, você que está aí do outro lado, é só através do arrependimento, meu caro, que nós alcançamos graça e misericórdia de sermos salvos pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, mudar a nossa vida. Mas Pedro vem trazendo algo maravilhoso, eu quero compartilhar isso com vocês aqui em 2 Pedro capítulo 2, ele vem dizendo assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, mestres, que introduzirão encobertamente heresias, de uma forma sutil, heresias de perdição.
que nada mais para perdição. E negarão o Senhor. De uma forma direta ou indireta, eles negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu quero chamar a atenção mais uma vez, meus caros, do que Pedro vem falando, mostrando que esses homens, esses ensinadores, professores, mestres, doutores da palavra, distorcem a palavra de uma forma sutil para trazer o seu pensamento, a sua vontade, o seu desejo. Você veja? E é isso que nós devemos observar. Olhar para a palavra de Deus e olhar para o que o homem está falando. Se ele está falando realmente de acordo com a palavra de Deus. Porque ela é a bússola. Ela é realmente onde nós achamos a salvação. Você veja? E encobertamente ele usa aqui, sutilmente, usando palavras persuasivas para colocar fermento de uma doutrina que os fariseus fizeram quando Jesus falou que eles eram realmente eles eram as pessoas que colocavam fermento, que era a própria doutrina que eles colocavam, para ter os seus próprios pensamentos, cegados por aquela doutrina que eles criaram, uma tradição, um ismo ou algo parecido. Você veja? E aqui nós vemos que indiretamente, tirando Jesus do fundamento, e o fundamento, meus caros, é Jesus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Não há nenhum outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único fundamento. Ele é a principal pedra de esquinas, segundo Efésios capítulo 2, versículo 20. Mas sobre esse fundamento estão os profetas e também os apóstolos. Mas ele é o principal fundamento. É a principal pedra de esquina, a qual não pode ser trocada, não pode ser mudada. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que ele termina esse versículo falando sobre perdição, meus caros. Ele leva ao fim. O fim disso tudo é perdição, destruição total, vidas sendo destruídas. E Jesus lembra isso em João capítulo 10, do mercenário, do bom pastor e do mercenário. Jesus faz essa menção e eu quero mostrar para vocês aqui. Olha o que Jesus fala aqui em João capítulo 10, versículo 10. Ele vem dizendo de um ladrão, que é a mesma coisa do que falsos profetas, falsos pastores, desculpe. Que ele vem falando em João 10 de que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor e que existe um mercenário que ele chama de falso pastor. Então esse ladrão que ele vem dizendo é um falso pastor, que é igual ao mercenário, é a mesma coisa. Ele está falando ele vem fazendo figuras aqui. Ele diz que o ladrão não vem senão para roubar. Que esse pastor falso, que esse mercenário, que esse ladrão não vem nada mais do que roubar, matar e destruir. Afim, eu vim para que tenham vida. Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você veja, matar, são 3 situações que acontecem aqui. Ele vem para matar ovelhas, roubá-las, a lã das ovelhas, conforme Isaías nós vemos, e destruir tudo que está dentro do arraial. São essas 3 pilares que acontecem. E Jesus responde isso, dando a sequência no versículo 11. Eu sou o pastor. Eu sou o bom pastor. Ou em outras palavras, eu sou o exemplo de pastor, de um verdadeiro pastor. O bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Ele pensa nas ovelhas, ele não pensa nele. E esse mercenário pensa o tempo todo nele, em seus... O que é mercenário, meus caros? É um desejo por coisas materiais, por vaidades da carne, desejo de ser grandes homens, ilustres, parecer na mídia, ser ricos, ter essa aparência de riqueza. Se veja? Então, esses falsos homens terão fraquezas baseadas nisso. Jesus já vinha falando sobre isso em João capítulo 10, Mas eu queria mesmo, meus caros, chamar a atenção de vocês, sobre isso, que ele vem sobre esses 3 pilares. Eles vêm para matar ovelhas, roubá-las através de dízimos, através de ofertas. Você veja, roubando-as. E também, sabe o que eles vêm fazer? Eles terminam o trabalho destruindo tudo. Você veja? Mas o verdadeiro pastor dá a vida para as ovelhas. Ele não está se importando com isso, ele dá a vida pelas ovelhas. E Cristo termina aqui, Jesus vem falando que ele veio para dar vida em abundância.
Vida essa que é a mesma fonte que ele fala lá no poço de Jacó. Que ele é a fonte, que quem beber dessa fonte chamada Jesus Cristo nunca mais terá sede e terá a vida eterna. Você vê que tipologia Jesus fez com os fariseus ali, até mesmo em Mateus capítulo 23, falando que eles viviam de aparência. Eles viviam dizendo que eles pegavam as primeiras filas das ceias e ficavam nos primeiros bancos. Você veja, porque eles queriam mostrar que eles eram realmente pessoas ilustres, importantes. Eles iam para as praças para ser chamados de rabis, de mestres, de doutores, de grandes homens, para alimentar o seu ego, para alimentar a sua vaidade. Mas Jesus vem falando, vocês são como sepulcros caiados. Por fora é muito bonito, mas por dentro estão podres. Tem ossos fedidos, ossos podres. Você veja que Jesus vem falando, porque vocês não são sinceros, não são de coração verdadeiro, não estão se entregando à palavra. Você vê, eles pregavam a palavra, mas só para mostrar para as pessoas que eram santos. Mas dentro deles era religioso, era uma religiosidade de aparência, para viver uma aparência, para mostrar para os outros que era aquilo, mas na verdade em seus corações não eram. Então Jesus realmente traz uma mensagem acabando com aqueles falsos mestres, com aqueles falsos doutores, com aqueles falsos pastores, com aqueles falsos ungidos que viviam de aparência. Porque como nós falamos anteriormente, as tuas obras falam mais alto do que as suas próprias palavras que você prega. As tuas obras irão provar, os seus frutos irão provar através daquela árvore que nós falamos, que Jesus falou. Olhe para a árvore, olhe para os frutos, que vocês conhecerão qual é o verdadeiro. A árvore boa dá frutos bons. E aqui nós vemos que Jesus coloca um conselho, dizendo que esses homens verdadeiros, eles sempre se farão menor, eles sempre se colocarão na posição de servo. O verdadeiro sempre se colocará na posição de menor, de pequeno, meus caros. Ele nunca se colocará na posição de maioral, de um grande general, de um grande nome. O que realmente é verdadeiro se colocará na posição de pequeno, de servo, O homem que quer ser grande, isso é coisa do homem, porque ele quer mostrar o seu grau, se ele tem uma grande faculdade, qual a melhor faculdade, se ele realmente tem um grande currículo, se ele tem referências mundiais, se ele tem referências nacionais, aonde ele passou, quais os degraus que ele passou. Isso é coisas humanas. Mas o servo de Deus, sabe quem que é o servo de Deus? É aquele que se torna pequeno. Vamos ler isso em Mateus capítulo 23? Olha que Jesus vem falando em Mateus capítulo 23, aqui para vocês verem. E ninguém há na terra que chames vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual é, o qual que está no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Você veja, meus caros, aquele que se torna menor é o que realmente se torna grande. Agora a própria palavra em Isaías capítulo 57, versículo 15, complementando isso, ele vem dizendo que ele estaria onde? Ele fala assim, eu estarei presente com o contrito, com o humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Esse é o lugar onde Jesus estará. Ele estará com o quebrantado, com o humilde, com aquele que realmente está com arrependimento em seu coração, que realmente possa receber os perdão dos seus pecados e então receber o dom do Espírito Santo. Que a única forma, meus caros, é olhar para Atos capítulo 2, versículo 38, e você se arrepender dos seus pecados, receber o nome de Jesus Cristo em sua vida. É a única forma de você receber o dom do Espírito Santo, conforme Pedro falou. Porque não há outro nome nos céus e na terra aonde haja realmente perdão de pecados e salvação, conforme vem dizendo em Atos capítulo 4, a não ser em Jesus Cristo. Você tem recebido o batismo de Jesus na sua vida? Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você recebeu o nome de Jesus Cristo em sua vida? Então receba agora o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Se você realmente é curado através do nome do Senhor Jesus Cristo, você poderá também ser
batizado com o Espírito Santo através do batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, então posteriormente você receberá o próprio Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo em sua vida, e mudá-la, transformá-la. E talvez você pense assim, mas isso ficou lá para trás? Ficou para os velhos tempos? Não, meu caro, isso é para agora. Isso é para agora. Paulo vem dizendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, ele vem dando um conselho a Timóteo, que ele pregue a palavra, persistindo inste a tempo ou fora de tempo, redárguas, ou seja, persista, ou seja, ele está dizendo assim, esteja persuasivo naquilo que você faz, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos. O que é comichão? Aquela coceira, alergia no ouvido. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, amontoarão doutores e professores, mestres, para proteger a sua ideia, os seus pensamentos, as suas concupiscências. O que são concupiscências? Novamente, nós estamos falando em dinheiro, em bens materiais. Então, meus caros, o que eu poderia dizer para você? Olhe para onde está indo o dinheiro. Olhe onde está indo o dinheiro, olhe se ele está com a vida vaidosa, olhe quais são essas vaidades desse homem, e você realmente saberá que tipo de espírito está nesse homem, se o coração dele está no dinheiro, na posição, ou se realmente está como Jesus Cristo dando a vida pelas ovelhas. Meus caros, eu quero terminar aqui esse vídeo mostrando para você que a única forma de você realmente receber o Espírito Santo e ter o olhar para Cristo a todo momento é como nós falamos aqui. Arrependa dos seus pecados. Se entregue a Jesus. Através do nome dele, através do batismo em nome de Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 2, versículo 38. Você receberá o Espírito Santo. Porque não há outro nome a quem haja salvação. Não há outro fundamento, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. A qual haja salvação em toda a terra, em toda a palavra, a não ser em Jesus Cristo. Deus te abençoe e nos acompanhe, e certamente você será muito abençoado nos próximos vídeos, na próxima semana, nos próximos temas. Esteja conosco, se inscreva em nossos canais aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, ligue para os nossos números, entre em contato conosco e certamente faremos o melhor, o possível, para ajudar você e a sua família. Deus te abençoe.